Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Walter Araújo, sou professor da disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 2 e hoje nós vamos dar continuidade à unidade 3 e vamos falar sobre equações polinomiais. Inicialmente, vamos colocar a definição da equação polinomial. É toda equação do tipo p de x igual a nxn mais a n menos 1 xn menos 1, até chegar no a2x2, a1x mais o a0 igual a zero. Então, o que é que nós estamos fazendo? O que é uma equação polinomial? É você pegar um polinômio e igualar a zero, tá? Trocando em poucas palavras é isso. Onde o nosso x, que é a nossa busca da solução, ela está no conjunto dos números complexos, tá? E seus coeficientes, pessoal, podem ser complexos, tá? No caso, quando a gente coloca coeficientes complexos, a gente tem uma equação uma equação polinomial chamada equação polinomial transcendente, tá? Mas no âmbito das nossas resoluções, a gente vai trabalhar com os coeficientes reais, tá? A gente não vai nem abranger esse coeficientes complexos, mas pode ser coeficientes complexos, tá? Mas dentre as nossas soluções, a gente sempre vai trabalhar com coeficientes complexos. 1. Se R é raiz de P de x, então o P de R é igual a zero. Ou seja, o R é a solução da equação polinomial. Portanto, toda vez que você tiver um valor e esse valor zerar o polinômio, é porque esse valor é raiz do polinômio. 2. Se P de x tem grau n, então a equação polinomial tem n raízes, não necessariamente distintas, tá? Portanto, o grau do polinômio é a quantidade de raízes. Observe que eu não estou dizendo que essas raízes são todas iguais e nem estou dizendo que essas raízes são todas distintas. E nem muito menos estou dizendo que essas raízes são todas reais, tá? A gente pode ter um misto de variedades das raízes, tá bom? 2. Equação polinomial fatorada. Aquela equação que a gente viu anteriormente, ela pode ser também trabalhada na forma fatorada. A equação polinomial p de x igual a zero pode ser reescrita da seguinte maneira. Então, a gente fica com a n, xn a n, x menos R1, x menos R2, até chegar no x menos Rn. Lembrando que R1, R2 até o Rn, né, que são os nossos Ri, são as raízes. E o nosso x é exatamente o valor do domínio. E o nosso An aqui, né, ele é um real não nulo, tá? Então, vale ressaltar que esse cara aqui não pode ser zero, porque se ele for zero, ele vai zerar todo mundo, tá? E os nossos Ris aqui são as raízes, tá? Então, lembra que esse cara aqui, né? Os Ris são exatamente as raízes. Conclusões importantes. Vamos lá, pessoal. 1. Raízes repetidas são ditas múltiplas. O número de repetições é a multiplicidade da raiz, tá? Portanto, se eu tiver um polinômio que tem uma raiz aparecendo duas vezes, eu estou dizendo que essa raiz tem multiplicidade 2, tá? Se eu tiver um polinômio, se a raiz aparecer uma única vez, aí ela não tem multiplicidade, é uma raiz única. 2. Raízes complexas só aparecem em pares, ou seja, se R é raiz, então o conjugado R barra também é solução, ele também é raiz, tá? Então, vale ressaltar, se eu tiver uma raiz complexa, o seu conjugado também é raiz, tá? Ele só aparece em pares. Isso por quê? Porque a gente está trabalhando com os coeficientes reais. Se eu estivesse trabalhando com os coeficientes complexos, aí essa regra já não valeria, tá? Então tem que ficar atento a isso.
Se eu tiver um polinômio na expansão geral com coeficientes complexos, essa regra não vale. Mas se eu tiver um polinômio com os meus ANs sendo todos reais, aí essa regra é válida. 3. Se o grau do polinômio é ímpar, então a equação polinomial p de x igual a zero possui ao menos uma raiz real, né? De fato, né, pessoal? Porque se eu estou dizendo que as raízes complexas só aparecem em pares, e se meu polinômio é ímpar, então é óbvio que tem que ter pelo menos uma raiz que não é real. Porque se essa raiz fosse complexa, essa uma, ela não ia aparecer só, ela tinha que aparecer o seu conjugado, tá? Então, exemplo. Eu tenho um polinômio de grau 3. Vamos supor, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 1 igual a zero. Eu já tenho uma garantia que pelo menos uma raiz é real, tá? E as outras? As outras eu não sei. Pode ser que as outras duas sejam reais também. Aí eu teria 3 reais, mas pode ser que as outras duas sejam complexas. Aí eu teria uma real e duas complexas. Vamos começar os exercícios. Encontre uma equação do quinto grau, no formato polinomial, que tem como raízes menos 1, 2 e 3i, onde menos 1 tem multiplicidade 2. Então a gente já começa o seguinte, né, pessoal? O meu polinômio, então, o grau do polinômio, ele é 5, tá? Nós temos aqui uma raiz, que é o menos 1, que tem multiplicidade 2. Se ele tem multiplicidade 2, significa que eu tenho duas raízes que são iguais e que é igual a menos 1 por conta da multiplicidade. Eu teria uma terceira raiz, que eu vou chamar de R3, né, porque eu já tenho R1 e R2, que vai ser o 2. Tá? Eu também tenho uma raiz R4, que ele já deu, que é 3i. Então, mais o meu grau do polinômio é 5. Eu só tenho 4 raízes. Eu preciso de mais uma. Mas aí você tem uma complexa. E nós acabamos de mencionar anteriormente que raízes complexas aparecem em pares. Se aparecer uma raiz, o seu conjugado tem que aparecer. E quem é o conjugado, pessoal, de 3i? É só trocar a parte imaginária, que é exatamente a parte que contém o i. Portanto, o menos 3i também é raiz. Tá? Continuando. Ele diz aqui, ó, que ele quer que você encontre uma equação. Ele não quer que você encontre todas, tá? Ele quer que você encontre apenas uma. Como eu tenho todas as raízes, né, e o grau, eu já posso agora encontrar o meu polinômio no formato fatorado. Então, eu já sei que o p de x é o meu AN, que multiplica x menos o R1, x menos o R2, x menos o R3, x menos o R4 e x menos o R5, tá? Lembre-se, o meu AN tem que ser diferente de zero. Lembrando, pessoal, para ser mais enfático, esse N aqui é 5. O meu AN que eu estou colocando aqui, ele é o A5. Então, a gente tem que dar um valor para esse cara. Como ele disse que é apenas uma, coloca um valor mais tranquilo. Qual é o valor mais tranquilo para diminuir as contas? Chama ele de 1. Tá? Professor, eu posso chamar ele de 2, de menos 1, de raiz de 5? Pode, mas quanto maior a complexidade do valor que você vai dar, você vai ter um polinômio mais complexo. Isso não vai alterar a solução. Tá? As raízes vão continuar sendo as mesmas. Portanto, vamos chamar para esse caso aqui que meu AN, que nesse caso aqui é o A5, ele é 1. Tá? Feito isso, vamos desenvolver o polinômio. Então, vai ficar 1
vezes x menos o R1, que é menos 1. Então, menos 1 com menos aqui fica mais 1. X menos o R2 do mesmo jeito, fica x mais 1. X menos R3 fica x menos 2. X menos R4 fica x menos 3i. X menos o R5 fica x mais 3i, né? Porque tem um jogo de sinal. Fazendo as contas, andando aqui para frente. Esse primeiro aqui, pessoal, ó, é a mesma coisa. Ó. Então, nesse termo aqui ó, que eu estou marcando, a gente pode escrever assim. Ele é x mais 1 ao quadrado. Aí a gente fica com x menos 2. Esse outro termo bem aqui, ó, observe nesse termo aqui, ó. Ele é o produto da soma pela diferença de dois termos iguais. Então, vamos aplicar aí produtos notáveis. O que diz nos produtos notáveis? Quadrado do primeiro, portanto, é x ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Então, eu tenho que pegar o 3i e elevar ao quadrado. Tá? Continuando nossa conta. Nesse desenvolvimento aqui, nós temos um desenvolvimento, né? Também produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ficou isso lá no desenvolvimento. Ainda tenho x menos 2. E aqui no último, ó, nós temos x ao quadrado menos, pessoal, 3 ao quadrado dá 9. E aqui nós temos ó, i ao quadrado. Lembra, não pode esquecer, tá? Que i ao quadrado vale menos 1. Portanto, fica 9 vezes menos 1. Já vamos fazer essa conta aqui, ó. X ao quadrado, processo chuveirinho, ó. X ao quadrado vezes x, então fica x ao cubo. 2x vezes x, mais 2x ao quadrado e 1 vezes x vai dar x. Agora vamos pegar tudo isso e multiplicar por menos 2. Portanto, fica menos 2x2, menos 4x, menos 2. No segundo termo aqui, fica x ao quadrado, menos 9 vezes menos 1 vai dar mais 9, né? Organizando as contas, ó, esse camarada aqui cancela com esse, porque são duas coisas iguais, e a gente fica com x ao cubo. Aqui eu tenho x menos 4x, então dá menos 3x. E só sobrou menos 2. Que vamos ter que multiplicar por x ao quadrado mais 9, né? Ó. Ainda tem esse desenvolvimento. Portanto, fica x ao cubo vezes... Agora vamos fazer de novo. Processo chuveirinho. X ao cubo vezes x ao quadrado, depois vezes 9. Então, x ao cubo vezes x ao quadrado, x elevado a 5, mais 9, x ao cubo. Agora vamos pegar o menos 3 e fazer o mesmo processo. Então, fica menos 3x ao cubo, menos 27x. Vamos pegar o menos 2 e fazer o mesmo processo. Menos 2x ao quadrado, menos 18. Portanto, o nosso polinômio p de x ele pode ser escrito assim. Agora, organizando, ó, aqui temos x elevado a 5. X à quarta nós não temos. X à terceira temos essa conta com essa daqui. Portanto, fica mais 6x à terceira. X à segunda só temos esse cara aqui. Menos 2x2. Menos 27x. Menos 18. Tá?
Portanto, esse aqui é o nosso polinômio do quinto grau, tá? Então, aqui, ó, pessoal, nessa primeira expressão aqui, né, quando a gente coloca, ó, aqui onde eu vou marcar, ó, aqui, ó, aqui a gente escreveu o polinômio na forma fatorada. Aí a gente desenvolveu o polinômio para poder chegar no formato polinomial, ok? Onde aparece, né, os coeficientes, o A0, o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5, ok? Exercício 2. Determine a forma fatorada da equação x5 menos x4 menos 3x2 mais 13x2 mais 36x menos 36. Então, pessoal, ele quer a forma fatorada. Para você encontrar essa forma fatorada, existem duas maneiras. Primeiro, você sai pegando esse polinômio aqui e fazendo agrupamentos, né? Botando os fatores em comum em evidência, é uma forma. A outra forma é ir atrás das raízes, para depois escrever lá daquele jeito que a gente quer. Sugestão: se você já souber alguma raiz de cara, facilita o processo. E nós já sabemos por quê. Primeira observação, pessoal, toda vez que você tiver um polinômio em que, então vou colocar isso aqui como uma observação. Toda vez que você tiver o somatório dos coeficientes, se você tiver A0, tá aqui, A0, somado com A1, somado com A2, até somar com a n e der zero, o que eu estou dizendo? Se a soma dos coeficientes forem zero, é porque o 1 é raiz de p de x, tá? Lembrando que isso aqui é um polinômio, né? A gente está pegando um polinômio igual a zero. E nesse caso aqui, se você observar, ó, os coeficientes, ó, no nosso exemplo, o primeiro coeficiente é 1, depois menos 1, depois menos 13, depois mais 13, depois 36, depois menos 36, e essa soma todinha dá zero. Portanto, o 1 é raiz do polinômio, tá? Então, eu já tenho que o 1 é raiz. Então, como deu zero, logo, 1 é raiz de p de x. Já temos isso. Se eu já tenho uma raiz, eu vou rebaixar o grau. Como assim? Eu já tenho uma raiz. Eu vou aplicar a Briot-Ruffini, tá? E baixo o grau. Porque aí eu saio do quinto grau e vou para o quarto grau. E vou ver o que tem lá. Pode ser que tenha alguma coisa que dê para a gente resolver. Então, vamos aplicar aqui agora Briot-Ruffini, né? Pessoal, quem está com dúvida tem que entender como faz o Briot-Ruffini. Isso aqui é uma ferramenta poderosa. O que é que a gente escreve? Os coeficientes, né, do polinômio. 1, menos 1, menos 13, 13, 36 e menos 36. Aqui a gente coloca a raiz que nós temos, que é 1. Aqui, embaixo do termo independente, aqui vai ficar zero. Eu já sei que essa conta tem que dar zero. Por quê? Porque 1 é raiz. Lembra? É o resto da divisão. Então, o resto da divisão do polinômio é exatamente o P do R, né? Se eu fosse calcular o P de 1, dá zero. Exatamente o resto da divisão. Então, eu já sei que essa divisão vai dar zero.
Esse primeiro cara aqui é só repetir. O de cima, repete aqui embaixo. Qual é o procedimento para aparecer os outros coeficientes? A gente tem que pegar esse aqui, multiplicar por esse. Aqui embaixo a gente multiplica e soma com o posterior aqui, ó, para poder aparecer esse resultado. Então, vamos lá, ó. 1 vezes 1 dá 1. Somado com menos 1, 0. Continua o processo. 0 vezes 1 dá 0. Somado com menos 13, menos 13. Menos 13 vezes 1 dá menos 13. Somado com 13 aqui, 0. 0 vezes 1 dá 0. Somado com 36, dá 36. 36 vezes 1 dá 36. Somado com menos 36, 0. Ótimo, ó. Então, aqui é o meu polônimo do quarto grau. Lembrando que nesse polônimo do quarto grau, o terceiro termo, onde tem x3, e o termo onde tem x, eles são zero, ele não vai aparecer. Tá? Então, logo, o meu polônimo fica assim, ó. X elevado a 4 menos 13x mais 36 igual a 0. Eu encontrei aí, pessoal, um polinômio do quarto grau incompleto. E esse polinômio é um polinômio conhecido. Dá para resolver ele, porque a gente pode até escrever ele assim, ó. Esse mesmo polinômio aqui, eu posso escrever ele assim, ó. X ao quadrado menos 13x. Desculpa, faltou o quadrado aqui. Ao quadrado mais 36 igual a 0. O que a gente faz aqui? Uma substituição. Basta fazer x ao quadrado igual a y. Então, aonde tiver x ao quadrado, a gente vai colocar y. Então, como é que vai ficar a equação? Essa equaçãozinha aqui, ela fica o seguinte, ó. X ao quadrado agora é y, então fica y ao quadrado menos 13y mais 36. Resumo, nós estamos resolvendo uma equação do segundo grau em função de y. E aí eu não vou resolver essa equação, tá? Vocês já sabem resolver a equação do segundo grau, né? Tem que passar pelo delta, tal, tudo mais, fazer as análises. E aí a gente já encontra aqui, ó, a solução dessa equação fica, o y1 fica 9 e o y2 fica 4, tá? Encontrando esses y não é o que eu quero é o x. Então, vamos atrás do x, ó. Como é que se faz? Primeiro, se o y1 é 9, vamos atrás do meu x, utilizando essa regrinha aqui, que x ao quadrado é y. Portanto, x ao quadrado é igual a 9. Se x ao quadrado é 9, esse quadrado passa lá por forma de raiz e vem o mais ou menos na frente, né? Lembrando. Portanto, fica mais ou menos a raiz de 9, que é 3. Ó. Apareceu duas soluções, 3 e menos 3. Se o y2 é 4, utilizando a mesma regra, x ao quadrado é 4, portanto, eu tenho que o x é mais ou menos 2. Né? Portanto, pessoal, a nossa solução do problema é a seguinte. Quais são as minhas raízes? Vou botar na ordem, eu gosto de colocar sempre na ordem crescente, tá? Do menor para o maior. Então, menos 2. Depois do menos 2, pessoal. Desculpa, tá? Já que eu quero colocar na ordem crescente, tem o menos 3, né? Vamos colocar aqui o menos 3. Depois o menos 2. Depois o 1. O 2 e o 3. Essa é a solução.
Só que ele quer a forma fatorada. Então, a gente tem que colocar lá naquele formato do P de x, tá? E aí, lembra que a gente precisa do AN, que no caso é o A5? Vamos chamar aqui o A5 de 1, porque o nosso A5 é 1, ó, tá aqui, ó. O A5 são os coeficientes, ó. O nosso A5 aqui é 1, ó. O A4 é menos 1, o A3 é menos 1, ou desculpa, menos 13, o A3, o A2 é 13, né? O A1 é 36 e o A0 menos 36. Então, a gente já sabe que o A5 é 1. Portanto, o meu polinômio P de x, já que ele quer a forma fatorada, fica assim, ó. O A1 que é 1, então não altero. Então, x menos a primeira raiz, vou colocar essa daqui. Então, menos com menos fica x mais 3. Aí, x menos a segunda raiz, então tem menos, fica x mais 2. Aí, x menos a terceira raiz, então x menos 1. X menos a quarta raiz, portanto, x menos 2. E x menos a quinta raiz, portanto, x menos 3. Isso aqui é a forma fatorada. Como é da equação, a gente pega igual a zero, porque a gente está falando de uma equação, né? Então, isso é a forma fatorada da equação. Ok? Portanto, se eu desenvolver tudo isso, vai gerar tudo isso aqui, né, pessoal? Vamos para frente. Agora a gente vai falar de uma relação importante que é são as relações de Girard. Tá? Dada a equação polinomial, P de x igual a nxn mais a n menos 1, xn menos 1, até chegar no A2x2 a 1x mais o A0 igual a 0, cujas raízes R1, R2 até Rn pertencem aos complexos, né? Temos as seguintes identidades. 1, que eu chamei de S1. Somar todas as raízes da equação polinomial, né, de um polinômio na forma geral, ele vai ser sempre menos o AN menos 1 dividido pelo AN. Ó, lembra, quem é o AN menos 1 dividido pelo AN? Eu estou pegando menos esse cara aqui, ó, e dividindo por esse. Se eu quiser somar todo o polinômio. Se eu quiser somar todas as raízes do polinômio. Independente se essas raízes são complexas, se são reais, se são misturadas. 2. Fazer a soma do produto 2 a 2, ó, R1 com R2, R1 com R3, e assim sucessivamente até chegar no Rn, o Rn menos 1 com Rn, então é chamado de soma do produto 2 a 2, eu já tenho que pegar o cara que vem depois do An menos 1, que é o An menos 2, e dividir por esse daqui, ó. Então, observe que a soma direta é esse por esse. Agora, a outra, 2 a 2, vai ser o que vem por esse. E se eu quiser a soma 3 a 3, aí é depois do AN menos 2, é o AN menos 3 pelo primeiro, tá? E assim sucessivamente. Portanto, vai chegar um momento que essas somas vai virar um produto, que é o produto de todas as raízes. Que aí vai ser eu pegar o último e dividir pelo primeiro. Lembrando, pessoal, que existe um jogo de sinal, ó. Começou com menos, depois foi mais, depois foi menos, depois vem mais, depois menos, mais, menos, 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 mais, vai alterando, portanto, a gente precisa de um menos 1 elevado a n, tá? Observe que esse n é exatamente o grau, né? Se eu tiver um polinômio do segundo grau, aí esse cara aqui seria o termo independente dividido pelo A2, tá? Seria A0 pelo A2. Se eu tiver um plano do terceiro grau, aí aqui já fica menos o A0 dividido pelo A3, tá? Então, o N aqui vai determinar o sinal, tá? Então, essas são as regras das relações de Girard. E essas regras a gente vai utilizar para fazer vários exemplos, tá? Exercício 3. Calcule a soma dos inversos das raízes da equação x ao cubo menos 7x2 mais 4x menos 1 igual a 0. Primeira coisa, pessoal,
que você tem que lembrar, né, ó, é que a gente quer somar as raízes. E a soma das raízes estão diretamente ligada aos coeficientes. Então, nós sabemos que o A3 é 1, o A2 é menos 7, o A1 é 4 e o A0 é menos 1. Nós vamos precisar dele. E nós queremos a soma dos inversos das raízes, tá? Portanto, vamos fazer o seguinte. Sejam as raízes da equação R1, R2 e R3. Então, o que ele quer? A soma dos inversos das raízes. Então, eu tenho que pegar cada raiz dessa e procurar o inverso dela. Então, ele quer isso, ó, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Ele quer a soma dos inversos. Nas relações de Girardi, que foram colocadas anteriormente, nós não temos nenhuma relação direta para encontrar isso aqui. Então, a gente tem que fazer algumas contas. Aqui, já que eu tenho denominadores diferentes, tem que fazer o MMC. O MMC desses caras é o produto deles, né? Então, fica R1 vezes R2 vezes R3. Esse produto dividido por R1 sobra R2, R3, multiplicado por 1, portanto, fica R2, R3. Fica R2, R3. E aí, a gente vai fazer esse mesmo procedimento para os demais. Esse produto aqui, pessoal, dividindo pelo R2 e multiplicado por 1, fica R1, R3. E esse produto aqui dividido pelo R3 multiplicado por 1 fica R1, R2. Então, aqui em cima, o que foi que aconteceu? Nós temos a soma do produto 2 a 2, que nós já sabemos a soma do produto 2 a 2. A soma de todas as raízes seria menos esse cara aqui dividido por esse. Agora, é esse cara aqui dividido por esse. Então, pela regra lá, vai ser A1 dividido pelo A3, que o A3 é esse, dividido. Essa outra aqui, o que que fica? É o produto. Pela regra lá do produto, vai ficar o último, que é menos o último, então menos o A0, dividido pelo A3, tá? Só para a gente melhorar aqui, a gente poderia cancelar esse cara daqui com esse cara daqui. E fazendo esse jogo de sinal de mais daqui com menos daqui, ficaria menos o A1 dividido pelo o A0. Ou seja, eu estou te dando uma fórmula para você encontrar a soma dos inversos de uma equação com 3 raízes. A fórmula é menos o A1 dividido pelo A0. Tá? Então, a gente fica menos o A1 é 4 e o A0 é menos 1. Portanto, fazendo o jogo de sinal e dividindo, vai dar 4. Essa é a resposta. Ok? E aí a gente finaliza a questão. Então, todas as questões que envolvem operações que geralmente não estão nas relações de Girardi, você tem que fazer algumas operações para poder chegar em alguma
fórmula utilizando o que nós já temos, tá? Exercício 4. Resolva a equação x ao cubo menos 3x2 mais 4x menos 2 igual a zero, sabendo que duas raízes são simétricas. Então é o seguinte, pessoal. Para me resolver essa equação, a gente tem que fazer alguns testes. Lembra que na primeira equação que a gente estava resolvendo, eu dei uma dica, né? Que a gente poderia somar os coeficientes para saber se vai dar zero. Porque se a soma der zero, o 1 é raiz. Nesse caso aqui, se eu for somar, ó, 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 mais 4 vai dar 2, e 2 menos 2 dá menos 10. Então, o 1 não é raiz daqui, tá? Mas ele deu essa dica, que duas raízes são simétricas. Então, nós temos o seguinte, ó. Se duas raízes são simétricas, então, tu não sabe quem são essas raízes. Você pode chamar que essas simetrias ocorrem com a R1 e a R2, por exemplo. Então, você vai dizer que R1 somado com R2 dá zero. Porque se as raízes são simétricas, elas têm sinais opostos. Então, na soma delas, vai dar zero. Tá? Então, pegando essa lógica, se tu já tem a soma de duas que dá zero, a gente vai fazer a soma das três raízes. Portanto, eu vou fazer R1 mais R2 mais R3. Pela fórmula, nós já temos a fórmula, né? Nós já sabemos como fazer isso, pelas relações de Girardi. Isso é menos o A2, que é esse cara daqui, ó, dividido pelo o A3, tá? Pessoal, isso aqui já me deu que R1 mais R2 é zero. Portanto, aqui vai ficar o seguinte, 0 mais R3, que é igual menos o A2 é menos 3 e o A3 é 1. Portanto, eu estou dizendo para vocês que o R3 é 3. Então, eu encontrei uma raiz da equação. Ora, eu tenho uma equação do terceiro grau, encontrei uma raiz. Falta duas. O que eu faço? Tem diversos caminhos. Qual é o caminho mais prudente? Briot-Ruffini, porque você vai baixar o grau dessa equação, sair do terceiro e ir para o segundo. Então, novamente, vamos aplicar o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Vamos fazer o nosso esquema. Coeficientes 1, menos 3, 4, menos 12. Não esqueça que se você estiver resolvendo uma equação incompleta, você tem que colocar o coeficiente sendo zero, tá? Senão vai dar problema. Aqui nós temos nossa raiz que é 3, esse primeiro cara a gente baixa. E aí você já sabe o procedimento. 1 vezes 3 dá 3, somado com menos 3, 0. 0 vezes 3 dá 0, somado com 4, 4. Né? Logo, você tem a seguinte equação. Eu estava do terceiro e caí para o segundo. Ó, o coeficiente do segundo é 1, então fica x ao quadrado. O do x é 0. Não precisa colocar, então já vai direto para o termo independente, que é 4. E isso igual a 0. E daqui, pessoal, você tem que x ao quadrado é igual a
menos 4. Aí tem que lembrar. Então, x é mais ou menos... O que a gente vai fazer? Raiz quadrada de menos 4. Então, opa, para aí. Como é que eu vou fazer uma raiz de um número negativo? Lembra que a gente está resolvendo dentro do conjunto dos complexos, tá? Isso aqui nada mais do que mais ou menos. Você pode separar raiz de 4 vezes raiz de menos 1, tá? Que isso aqui nada mais ou menos, raiz de 4 é 2. Mas quem é raiz quadrada de menos 1? É o i, pessoal. É a unidade imaginária. Portanto, isso dá mais ou menos 2i. Portanto, a nossa solução, que é o que a gente está em busca, vai ser 3. Vou botar aqui na ordem, tá? A nossa solução vai ser menos 2i, 2i e 3. Pronto. Nosso conjunto de solução, nossas 3 soluções. Então, nós encontramos uma raiz real e 2 raízes complexas. E essas raízes complexas têm que aparecer em pares, L o conjugado. E note que elas são simétricas, né? Aí você pergunta, professor, então sempre que ele me disser que as raízes são simétricas, é porque necessariamente eu vou encontrar números complexos? Não. Não, tá? A gente poderia ter esse problema aqui. Por exemplo, se bem aqui nessa equação tu botasse menos 4x aqui mais 12, no final aqui você teria menos 2 mais 2 e 3. Ou seja, você teria 3 raízes reais, onde 2 e menos 2 são simétricos, tá? Então, não necessariamente ser simétrico é porque a gente está com números complexos. Logo porque a relação do complexo com o seu conjugado, eles não são simétricos. Apenas a parte imaginária que troca de sinal. Mas a parte real do número complexo, ele permanece inalterado, tá bom? Beleza, agora vamos para o exercício 5. No exercício 5, diz o seguinte, determine m e as raízes da equação x ao cubo menos 7x mais m igual a zero para que se tenha uma raiz igual ao dobro da outra. Então, pessoal, como a gente não tem nenhuma dica e eu tenho que encontrar esse m, então aí a gente vai ter que também utilizar as relações de Girard, tá? Então aqui, só lembrando que nós vamos usar as relações de Girard. Que nesse caso aqui, vamos utilizar a soma. Por que a gente vai utilizar a soma? Porque você tem o primeiro e o segundo termo. Lembra que a soma envolve o primeiro e o segundo termo. Portanto, eu tenho que R1 mais R2 mais R3. Lembrando, ele é menos o segundo termo dividido pelo primeiro, né? Ó, que é o A3. Que nesse caso aqui, né? O segundo não tem, ó. Lembra que aqui é o primeiro, o segundo é o termo do x2, que é 0, depois vem o terceiro, que é menos 7, e o último, que é m, que é o termo independente. Portanto, aqui eu estou dizendo que é menos 0 dividido por 1, ou seja, 0. Ele disse uma outra coisa também, que a raiz tem uma raiz que é o dobro da outra. Então, se eu tenho uma raiz que é o dobro da outra, tá? Eu estou dizendo que posso dizer que R2 é 2 vezes o R1, tá? Você pode até colocar assim, professor, mas eu poderia colocar que o R2 é o dobro do R3, ou que o R1 é o dobro do R3? Pode, tá?
Logo porque tu não sabe quem é R1 e R2. Não se preocupa que no final da conta vai aparecer quem é realmente o número que tem essa relação de um ser o dobro do outro, tá? Então, essa construção inicial, então eu gosto de usar R1 e R2, tem gente que gosta de usar ABC como letras, tá? Tem gente que gosta de usar X1, X2, X3, então isso é uma questão de construção individual de cada um. Aqui em cima, já vou fazer o seguinte. R1 mais, quem é o R2? É o dobro do R1. Então, é 2 vezes o R1 mais o R3, que é igual a 0. Continuando, R1 mais 2R1 dá 3R1. Passando para o outro lado, fica negativo. Portanto, eu tenho que R3 é menos 3 vezes o R1. Vamos guardar isso aqui. Então, observe que eu tenho agora o R2 em função do R1 e eu tenho o R3 em função do R1. Como eu já usei uma relação de Girard aqui, eu preciso utilizar outra relação de Girard. Tá? Eu usei a soma dos três, eu tenho ainda o produto 2 a 2 e tenho o produto dos três. O produto dos três eu não vou utilizar. Por quê? Porque eu tenho o meu M aqui. Tá? Mas eu vou utilizar aqui, pessoal, o produto 2 a 2. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho que R1 vezes R2 mais o R1 vezes o R3 mais o R2 vezes o R3. O produto 2 a 2, ele é o A1 dividido pelo A3, utilizando as relações de Girard. Ok? O A1 é menos 7 e o A3 é 1. Portanto, eu tenho que isso aqui é menos 7. Agora, eu vou fazer nossas substituições. Tanto essa substituição aqui, como essa substituição aqui. Então, fica R1 vezes... Quem é o R2? 2R1. Mais R1 vezes... Quem é o R3? Menos 3R1. Mais R2, que é 2R1. E o R3, que é menos 3R1. E que tudo isso aqui é menos 7. Fazendo essa primeira conta, vai dar 2R1 ao quadrado. Na segunda conta, menos 3R1 ao quadrado. Na terceira conta, nós temos menos 6R1 ao quadrado, que isso aqui vai dar menos 7. Então, eu fiquei só em função de R1. Então, menos 2 com menos 3 com menos 6 dá menos 7R1 ao quadrado, que é igual a menos 7. Passa esse menos 7 para lá dividindo, fica 1. Então, eu tenho exatamente que R1 ao quadrado vai ser 1. Isso implica em dizer que o R1 é mais ou menos 1. Eu encontrei, pessoal, 2 R's. Então, vamos trabalhar em função desses 2 R's que foram encontrados, de 2 R1s, né? Então, utilizando o R1 igual a 1. Se o R1 for igual a 1, o que é que nós temos de R2? Ora, o R2 não é o dobro do R1, então é 2 vezes 1, que é 2. E o R3? Ora, o R3 não é menos 3R1, então vai ser menos 3 vezes 1, que é menos 3. Ah, mas os R não são as soluções do problema? Portanto, a minha primeira solução vai ser 1, que é o R1, 2, que é o R2, e menos 3, que é o R3. Eu vou apagar aqui, porque eu gosto de colocar na ordem. Não, eu vou deixar assim, tá? Depois vocês podem organizar, só para mim não perder aqui a...
bota aqui na frente. Eu gosto de deixar assim o final organizado. Menos 3, 1 e 2. Beleza. E se eu utilizar o R2... Desculpa. E se eu utilizar o R1 sendo menos 1? Aí você vai fazer a mesma continha que nós fizemos aqui. Então, o R2 é o dobro do R1. Então, você observa que vai ficar menos 2. E o R3 é menos o triplo do R1. Portanto, vai ficar 3 positivo. Significa dizer que a solução que nós vamos ter agora, pessoal, vai ser, botando na ordem, menos 2, menos 1 e 3. Tá? Então, observe que mudou, né? Muda porque por conta do valor do R1. Se for positivo ou se for negativo. Só que ele quer outra coisa. Ele quer que a gente determine o valor de M. Tá? E aí, pessoal, existem várias maneiras de encontrar o M. Uma, você pode pegar qualquer uma dessas raízes que nós encontramos aqui em qualquer uma das problemáticas e jogar na equação. Então, ó, vou fazer isso. Note que, qual é a raiz mais prudente? Igual a 1. Vou pegar R1 igual a 1. Portanto, fica 1 ao cubo, menos 7 vezes 1, mais M, igual a 0. Então, fica 1 menos 7 mais M, igual a 0. Então, 1 menos 7 é menos 6, passa para o outro lado 6. Significa dizer que meu M é 6. Tá? Se você quisesse também fazer o produto das raízes, tá? Lembra que o produto das raízes seria o M dividido por 1. Então, o produto das raízes seria exatamente o M. Observe aí, multiplica todas as raízes. 1 vezes 2 Isso para esse caso aqui, né? Ó. Então, a gente, para o R igual a 1, né? A gente encontra o nosso M igual a 6, tá? Aí a pergunta é, e se eu utilizar o menos 1 aqui, a minha problemática? Que seria o outro caso. Se você utiliza o R igual a menos 1, pessoal, aqui na conta, aí eu vou deixar para vocês fazerem, vocês vão observar que você vai ter menos 1 aqui, e aqui você vai ter 7, aí o teu M muda. Então, só para vias de teste, ó, qualquer R desse daqui de cima que você colocar, tá, da primeira solução, você encontra M igual a 6. Agora, se você utilizar o R1 igual a menos 1, que já faz parte da segunda solução, da segunda parte aqui, o M que vocês vão encontrar já passa a ser menos 6. E qualquer um dos outros valores, você encontra a mesma coisa. Se a gente fosse utilizar a regra, né, das relações de Girardi, você teria exatamente isso aqui, ó. Esse M, pessoal, seria exatamente o produto das raízes, R1 vezes R2 vezes R3, tá? Porque a regrinha lá seria menos o A0 dividido pelo A3. Só que o A3 menos o A0 é M e o A3 é 1. Portanto, ficaria realmente, ó, menos M, né? Então, eu estou dizendo que o produto das raízes aqui, né, daria menos M, na verdade, né? É isso que eu estou dizendo. Portanto, se eu fosse encontrar esse M, nada mais é do que menos o produto das raízes. Observe que aqui observe que dá certo, ó. 1 vezes 2 dá 6, tá? 6 vezes menos 3 Desculpa, aqui, ó. 1 vezes 2 dá 2, e 2 vezes menos 3 dá menos 6. Trocando o sinal, porque é menos, fica 6, que é o valor do M. Aqui embaixo, do mesmo jeito, ó. Menos 2 vezes menos 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Aí, trocando o sinal,
ficaria menos 6, que é exatamente o valor do m, tá? Então, existem diversas maneiras de você encontrar, tá bom? Então, lembra que para r igual a 1, sai a solução menos 3, 1 e 2, e o meu m fica 6. Para R1 igual a menos 1, a solução passa a ser menos 2, menos 1 e 3, e meu m passa a ser menos 6, tá? Essa é a solução, essa é a resolução do problema. Vamos falar agora sobre o teorema das raízes racionais. Ok? A equação polinomial, que a gente já está acostumada, né? A equação polinomial P de x, com o nosso n diferente de zero, de coeficientes inteiros. Agora aqui é necessário que os coeficientes sejam inteiros, tá? Não admite coeficientes irracionais, não admite coeficientes complexos, não admite coeficientes racionais. Então, os coeficientes têm que ser inteiros. Admite uma raiz racional do tipo P sobre Q, desde que o P pertence aos inteiros, o Q pertence aos inteiros não nulo, porque como o Q está embaixo, ele não pode ser ele não pode ter denominador igual a zero, e que P e Q sejam primos entre si, ou seja, o MDC de P e Q é 1. E divisores de A0 e AN. Quer dizer ainda que tanto P quanto Q, o P são os divisores de A0 e o Q são os divisores de AN. Então, a gente está nas extremidades do polinômio, né? A gente está olhando para esse cara aqui e procurando os valores para P e olhando para esse cara aqui e procurando os valores para Q, tá? É isso que tem que acontecer, respectivamente. Então, vamos ver aqui o exercício 6 para a gente botar isso em prática. Resolva a equação 2x6 mais x5 menos 13x4 mais 13x2 menos x menos 2 igual a zero. Primeiro, pessoal, todos os coeficientes são inteiros, portanto, eu posso fazer essa busca. Então, inicialmente, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pesquisar as possíveis raízes racionais do tipo P sobre Q, tá? O que a gente precisa? Lembra-se que o P são os divisores de A0, que é o meu A0 aqui, ó. Tá aqui meu A0, ó. Portanto, são os divisores de menos 2. O que, pessoal? Eles são os divisores de AN, né, ó. Quem é o que? São os divisores de AN, que nosso AN aqui é o A6, tá? Que no caso é os divisores de 2. E se você observar, divisores de menos 2 e divisores de 2 é o mesmo conjunto. A gente está falando exatamente em mais ou menos 1 e mais ou menos 2, tá? Isso significa dizer que o conjunto P sobre Q, eu tenho que fazer um conjunto e onde eu tenho que pegar os divisores de P e os divisores de Q e fazer a divisão. Ora, então eu estou pegando, as possibilidades é pegar 1 dividido por 1, então vai ficar mais ou menos 1. As possibilidades de 1 dividido por 2, então vai ficar mais ou menos 1 sobre 2.
E tenho as possibilidades de pegar 2 dividido por 1, que eu vou ficar com mais ou menos 2. E tenho as possibilidades de pegar o 2 dividido por 2, que vai ficar o mais ou menos 1 que já apareceu. Portanto, eu tenho 6 possibilidades. Eu posso ter 1 e menos 1, meio e menos meio, e 2 e menos 2. Então, tenho 6 possibilidades para pesquisar dentre as minhas possíveis raízes, tá? A gente não vai fazer essa conta, tá bom? Eu vou deixar isso para vocês, mas já vou indicando para vocês que na hora que você for fazer os testes, você vai observar que o P de 1 vai ser igual ao P de menos 1, vai ser igual ao P de 2, que vai ser igual ao P de meio, que todos eles vão ser zeros. Quer dizer que eu já encontrei 4 raízes. E que o P de menos meio vai ser diferente do P de menos 2, que vão ser diferentes de zero. Então, esses outros 2 caras, ou os 6 caras eu pesquisei, 4 deles são raízes e 2 não são. Como eu estou resolvendo a equação do sexto grau, eu preciso de 6 raízes. Eu só encontrei 4 nas pesquisas. Tá faltando mais 2. O que a gente vai fazer? É isso mesmo que vocês estão pensando. Vamos aplicar o Brioche-Ruffini, tá? Vamos aplicar o Brioche-Ruffini. Então, novamente, os coeficientes, pessoal. 2, 1, menos 13. Ora, observe, ó. 6, 5, 4, não tem o 3. Então, o coeficiente é 0. Aí, 13, menos 1 e menos 2. Aqui a gente já sabe que vai dar 0 aqui embaixo, né? Então, vamos lá. Primeira raiz, vamos trabalhar com 1. O primeiro baixa, então vamos fazer a conta. Ó. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 vezes 1, 3, menos 13, dá menos 10. 10 vezes menos 1 dá menos 10, somado com 0, continua, menos 10. 10 vezes menos 1 dá menos 10, somado com 13, dá 3. 3 vezes 1 dá 3, somado com menos 1, dá 2. 2 vezes 1 dá menos 2, somado com menos 2, 0. Então, aqui já é os coeficientes do polinômio do quinto grau, tá? Mas eu não quero o do quinto, porque eu tenho mais raiz. Vamos continuar baixando. Já sei que aqui também vai dar 0. Repete o 2, esse K. Agora, os coeficientes são esses, ó. As contas são com os coeficientes do polinômio do quinto grau, tá? Nova raiz, menos 1. E vamos aplicar 2 vezes menos 1 dá menos 2, somado com 3, 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1, somado com menos 10 dá menos 11. Menos 11 vezes menos 1 dá 11. 11 somado com 10 vai dar 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Somado com 3 vai dar 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Somado com 2, 0. Aqui são os coeficientes do polinômio do quarto grau. Então, eu ainda não quero do quarto, porque eu tenho mais raízes. Já sei que aqui vai dar 0. Vou repetir, já fiz com 1 e com menos 1. Vou fazer agora com 2. 2 vezes 2, 4, somado com 1, 5. 5 vezes 2, 10, somado com menos 11, vai dar menos 1. Menos 1 vezes menos 2 dá menos 2, somado com 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 2 dá menos 2, somado com 2, 0. Aqui são os coeficientes do polinômio do terceiro grau. Ainda vou utilizar mais um termo. Vou baixar esse 2 e ainda utilizei, ó, tá faltando a raiz meio, que eu já sei que é raiz. Vamos lá. 2 vezes meio dá 1, somado com 5, 6. 6 vezes meio dá 3. 3 com menos 1, 2.
2 vezes meio dá 1, somado com 0. Ou seja, aqui são os coeficientes do polinômio do segundo grau. Então, logo, resultou em 2x2 mais 6x mais 2 igual a 0. Que a gente pode ainda dividir todo esse polinômio aqui por 2 e encontrar o polinômio x ao quadrado mais 3x mais 1, que é uma equação do segundo grau, pessoal. Que nessa equação do segundo grau, se você for resolver, tá? Já colocando aí a resposta, você encontra exatamente menos 3 mais a raiz de 5 sobre 2 e encontra menos 3 menos a raiz de 5 sobre 2. Tá? Portanto, a solução do nosso problema, ele não quer que você resolva, não quer a solução, não quer o quociente de solução, vamos colocar na ordem. Esse cara aqui é o negativo, é o menor deles, então menos 3 menos raiz de 5 sobre 2. Depois você passa aqui para o menos 1. Depois do menos 1, a gente passa para o meio. Depois do meio passa para o 1. Depois do 1 passa para o 2. Tá? E aqui a gente tem... na verdade, colocando na ordem, a gente teria o seguinte. Esse cara bem aqui, ele é um número um pouquinho maior do que 1, porque se fosse raiz de quadrado, daria 2, 2, meio, um pouquinho mais aqui, né? Eu vou ainda apagar esse cara. Eu estou fazendo questão de colocar na ordem crescente, tá? Tipo assim, não, professor, eu vou só colocar a solução. Pronto, não tem problema, colocou a solução. É porque eu estou sendo mais exigente aqui, colocando, além da solução, colocando na ordem, tá? Esse cara é um pouquinho maior do que meio. Depois dele vem o 1, tá? E depois vem o 2. Pronto. Essa é a nossa solução. E aí, pessoal, a gente finaliza, tá? Bons estudos e até mais. Até a próxima. Fique com Deus.